Meus irmãos, eu convido a igreja para lermos o profeta Jeremias, capítulo 45. Jeremias 45. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim me dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandeza? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Joca já orou por nós, para que Deus fale ao nosso coração. Meus irmãos, hoje, num dia de eleição, nós temos a oportunidade de escolher aqueles que vão nos liderar. E a liderança, muitas vezes, é vista na nossa sociedade como um sinal de grandeza, de importância, de prestígio, de status. Por isso nós precisamos refletir no conceito bíblico e cristão do que é a liderança no meio do povo de Deus. E essa é uma passagem muito significativa para nós entendermos isso. Nós vamos procurar responder aqui algumas perguntas. Quem foi esse tal de Baruque? Acho que não é o cantor, né? Quando foi que ele viveu? Quais foram os acontecimentos em torno da sua vida? O que levou Baruque a ter o privilégio de ter um capítulo inteirinho, embora na Bíblia original não tenha capítulos, mas uma sessão inteirinha dedicada a ele, uma palavra de Deus para esse homem chamado Baruque. E qual é a grande lição de vida cristã que nós podemos tirar para nós, extrair para nós mesmos, a partir daquilo que Deus ensinou para ele, conforme ele estava vivendo ali naquele momento. E a síntese, a ideia central do que eu quero compartilhar com a igreja é que é abençoado aquele oficial da igreja, seja ele um pastor, um presbítero, um diácono. Abençoados são os membros da igreja que se permitem ser ensinados por Deus. Abençoados são aqueles que são ensináveis, sejam eles líderes, sejam eles membros da igreja, e é isso que nós podemos aprender em síntese com Baruque, o que é uma vida abençoada por Deus. Certamente não é baseada no que nós temos, mas é baseada naquilo que Deus nos ensina e faz em nós. Baruque é o mesmo que abençoado. O nome dele significa abençoado, e abençoado é quem sabe o que Deus está fazendo nesse mundo, leva isso em conta, vive à luz do que Deus está realizando no nosso mundo. Nós vemos isso no versículo 4 e 5. Baruque recebe um puxão de orelha. Deus diz a ele, no versículo 45: eu estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E no 45: eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Baruque está no livro do profeta Jeremias, significa, portanto, que ele era contemporâneo do profeta, mas mais do que um contemporâneo, um associado íntimo de Jeremias. Ele era o escriba, o amanuense, aquele que escrevia as profecias, conforme Jeremias ia recebendo isso do Senhor. Ele foi contemporâneo, juntamente com Jeremias, dos últimos reis do reino de Judá, o reino de Israel remanescente, antes de Nabucodonosor invadir a cidade de Jerusalém, arrasar, não deixando pedra sobre pedra. Jeremias e Baruque assistiram, viveram tudo isso,
E Jeremias profetizou inclusive até o primeiro semestre do exílio na Babilônia. Isso mostra então, meus irmãos, que eles viveram, esses dois homens, Jeremias e Baruque, dias dramáticos na história do povo de Israel. Desde aquela época, nunca mais, inclusive nos dias de hoje, Israel teve a mesma posse da terra prometida como eles haviam tido até então. E eles foram levados ao exílio, Jerusalém foi destruída, e o motivo disso tudo ter acontecido foi a quebra da aliança de Israel com o Senhor. E esta quebra da aliança, ela foi vista em dois aspectos muito evidentes, um causa o outro efeito. O primeiro foi a idolatria, o sincretismo. Eles não abandonaram por completo o culto judaico, mas começaram a incorporar ídolos pagãos no culto em Israel. E na consequência disso, eles se entregaram a uma idolatria ou uma imoralidade sem tamanho. Aqui, se a gente parasse aqui, já haveria uma lição muito especial que Paulo vai dar lá em Romanos no capítulo 1. Quando o homem se entrega a adorar a criatura ao invés do Criador, o próximo passo é a imoralidade. Se não há Deus, tudo é possível. Se eu não me importo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, então os apetites de um coração pecador ficam à vontade e seguem desenfreados. E o remédio para isso, portanto, é exatamente a adoração. Qualquer vício que nós possamos ter, qualquer um, em qualquer área, e em particular aqui mencionando os vícios sexuais, da imoralidade sexual, são corrigidos a partir do momento em que o nosso coração deixa de adorar estes ídolos e ele volta inteiramente ao Senhor e não de uma maneira dividida para com o Senhor. E a mensagem do profeta Jeremias central era de que Deus iria tratar Israel, o juízo de Deus sobre Israel. Jeremias estava alertando: olha, Nabucodonosor está chegando, a invasão vai acontecer, a cidade vai ser destruída, e não só Jerusalém, não só Israel, mas diversas nações serão alcançadas pela justiça divina. São mencionados várias nações ao longo do profeta, que não vai ser o caso da gente mencionar aqui, mas o fato era que o Senhor entrou em juízo com toda a terra, e especificamente naquele momento Israel deveria se entregar ao exército invasor e não resistir como eles estavam pensando em fazer. De fato fizeram, e por isso Jeremias era muito mal visto. Quando ele trazia a palavra de Deus, o povo de Deus recebia a palavra dele com resistência. Porque não é possível, você está agindo em prol do imperialismo babilônico, você é um traidor da pátria, você está ferindo a nossa nação com esse discurso de rendição. Ele era muito mal visto, portanto, seja pelo rei, pelos príncipes e até pela população, e por isso ele inclusive ganhou o apelido de Jeremias de profeta chorão, porque ele foi um profeta frustrado, profeta que lamentava a resistência, a dureza do coração e a falta de frutos no seu ministério. Deus não o colocou ali esperando que, no final das contas, que Israel se arrependesse. Era uma palavra para que ficasse claro que a mensagem foi dada, o alerta foi dado, e o povo não se arrependeu. E foi nesse contexto, então, atribulado, que Baruque, seu amigo, seu secretário, viveu com ele. E a primeira lição, portanto, meus irmãos, que nós aprendemos, que Baruque não sabia, e ele precisou aprender através de uma palavra de Deus. Olha, nós precisamos aprender a ler os acontecimentos da nossa época, do nosso tempo, e entender que o Deus soberano, que reina sobre todas as coisas, conduz a história das nações para uma direção que ele traçou na palavra, e essa direção é o estabelecimento final e definitivo do reino de Jesus Cristo sobre todo o mundo. Se a gente não tiver essa visão, nós vamos ficar olhando para homens, para partidos políticos, para tecnologia, para a ciência, em busca, olhando para os montes, como se dos montes viesse o nosso socorro. O nosso socorro não vem dos montes, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a história da humanidade desde aquela época, passando por séculos e mais séculos, até chegar aos nossos dias, e enquanto durar a história da humanidade, o enredo é só esse, é o mesmo, o de sempre.
O reino de Jesus será estabelecido. E a maneira como Deus trata as nações, Ele o faz de maneira a convergir para que isso assim aconteça. Interessante você pensar no que aconteceu depois do exílio da Babilônia. Depois que Deus tira o povo da sua terra, eles, quando retornarem, eles retornarão num outro tempo, numa outra época, já com um novo império, o Império Persa, e depois virá o Império Grego, e depois virá o Império Romano, e eles vão continuar não tendo autonomia e soberania nacional, mas será exatamente esse conjunto de fatores políticos que vai proporcionar o avanço do Evangelho. Porque quando Jesus vem, estabelece a igreja, e os discípulos são chamados e enviados ao mundo, agora existem duas coisas no mundo que não existiam nesse momento aqui. Existe uma cultura grega universal, todo mundo falando grego, todo mundo unido pela cultura e pelo idioma grego, e existem agora a paz romana com estradas, com segurança para o avanço do Evangelho. Deus usou até mesmo a rebeldia de Israel e todo o juízo que ele fez cair sobre Israel e as nações, para que no momento oportuno, na hora certa, o Evangelho pudesse ser expandido para todo mundo. Se ficasse ali confinado em Israel, talvez eles não tivessem essa disposição de sair, de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus a todo canto. E é isso que Deus está fazendo, meus irmãos. Em Romanos capítulo 13, verso 1, nós encontramos uma palavra do apóstolo nesse sentido. Romanos capítulo 13, verso 1. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de... Romanos 13, eu equivoquei aqui na referência, mas o texto bíblico é esse. Se você achar aí, pode achar, pode tirar, não é esse aí não, eu errei. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veja Paulo então falando da necessidade de nós conhecermos o tempo e reconhecermos que a nossa salvação está cada vez mais se aproximando. Essa é a mensagem que nós temos para levar ao mundo, para levar aos nossos familiares, aos nossos amigos. Não amem esse mundo. A mesma mensagem que Jeremias estava dando lá: não amem essa terra, amem ao Senhor, se preparem para o reino de Deus, assumam posições nessa vida mirando o reino de Deus que está vindo. Vamos nos submeter à lei de Deus, à vontade de Deus. E do mesmo jeito que Jeremias e Baruque foram hostilizados por causa da sua mensagem, conosco não será diferente também. Mas o objetivo final de Deus vai se realizar. Em Apocalipse, no capítulo 17, versículo 14, essa referência, eu acho que agora eu não vou errar não, Apocalipse 17, 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha aí o fim da história desenhado ou delineado diante dos nossos olhos. É para lá que tudo vai caminhando, meus irmãos. Então é abençoado como Baruque, aquele que aprende o que Baruque precisou aprender. Crer no governo soberano de Deus, mesmo quando tudo parece fora de lugar, quando as coisas parecem atrapalhadas, caóticas, saber que Deus está trabalhando para estabelecer o seu reino eterno, e que isso tem a ver com a história de cada povo, de cada país, de cada nação, e nada disso está fora do controle de Deus. Toda a carne será julgada, como nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 45. Isso significa que muitos serão justificados pelo sangue do Cordeiro e adentrarão o reino de Deus, mas muitos também serão condenados ao inferno pela sua rebeldia, sem arrependimento de sincero de coração, e portanto serão julgados. E no final Deus será glorificado, seja na salvação dos eleitos, seja na condenação dos rebeldes. E essa deve ser uma convicção do nosso coração, meus irmãos, que nos norteie, que nos dirija na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Por isso nós podemos dizer que abençoado, como Baruque foi, é aquele que hoje ainda permite ser ensinado por Deus, compreendendo o mover de Deus ao longo de toda a história, com todas as nações.
Uma segunda lição importante: Baruque, abençoado, é quem sabe que aos servos de Deus não cabe a grandeza. Esse foi o puxão de orelha que Baruque recebeu, Jeremias 45, versículo 3. Disseste: ai de mim agora, isso é Deus puxando a orelha dele, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. E procuras tu grandezas, no versículo 5, na primeira parte, e procuras tu grandezas, não a procures. Veja que havia um problema aí no coração de Baruque que precisava ser tratado. Como eu disse, o nome dele, Baruque, vem do verbo barak, no hebraico, abençoar. Portanto, o nome dele significa abençoado. Veja quem era esse homem. Ele era escrivão, ele era uma pessoa sábia, ele era uma pessoa culta, diferenciado na sua geração, discípulo, fiel escudeiro ali de Jeremias. O pai dele tinha sido governador em Jerusalém na época, uma época áurea do rei Josias. Então ele era um homem de linhagem, tinha pedigree, esse líder do povo de Deus. Além do mais, ele era irmão do camareiro mor do último rei ali em Jerusalém, antes da invasão, rei Zedequias. Portanto, era uma pessoa que estava sempre no meio da elite, da corte da sua época. Mas o que levou ele a ter o seu nome e essa palavra tão amorosa que ele recebe aqui da parte de Deus, ainda que vindo com uma repreensão, não foi por causa de todo esse prestígio. Tanto que a palavra de Deus para ele é assim: não procure grandeza, Baruque. Não fique atrás de prestígio, de reconhecimento humano, de uma vida boa, sem problemas, sem dificuldades. Não faça isso. E por que Deus está dizendo isso para ele? Porque ele, embora tivesse tido todo esse prestígio, no momento em que ele escreve o livro do profeta Jeremias, ele escreveu 2 vezes esse livro, porque a primeira vez ele leu para os príncipes, Baruque leu para os príncipes. Os príncipes levaram ao rei, o rei ficou indignado, o rei rasgou o livro com um canivete, jogou no fogo e mandou prender Jeremias e Baruque. Começou a persegui-los, porque, como eu disse, parecia mais um panfleto rebelde, traidor da pátria. E ele então começa a fugir. E ele, que sempre foi acostumado com uma vida boa na corte, com prestígio, agora ele é um fugitivo. Agora ele é uma pessoa que está vendo a sua vida e todo o seu conforto cair por terra, todo o seu prestígio agora já não existe mais. E ele então começa a reclamar com Deus. No final do livro nós encontramos inclusive que ele e Jeremias foram conduzidos coercitivamente para o Egito, contra a vontade deles, porque o rei achava que indo para o Egito, levando um grupo lá, ia conseguir o apoio do Egito contra a Babilônia. Enfim, eram tempos difíceis, muito perigosos, e Baruque está frustrado. Está frustrado porque ele não está tendo o reconhecimento que ele achava que ele merecia. Ele está com medo dos perigos que ele tem que enfrentar. Ele se lamenta que, poxa, eu servi a Deus, eu escrevi esse livro, eu li lá, eu estou servindo esse profeta aqui. Por que, Deus? Problemas estão acontecendo com a minha vida desse jeito? Quem é que nunca teve um sentimento assim, de acontecer uma coisa ruim na sua vida, ou deixar de acontecer uma coisa boa, e você pensasse: puxa, mas eu sou um crente tanto tempo, estou servindo a Deus há tanto tempo, por que isso está acontecendo comigo? Estou sendo fiel, e os tempos são difíceis, por que, Deus? Ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Afinal das contas, Baruque está condenando a Deus pela maneira como ele conduz a vida dele. Acho que Deus errou na mão aí, acho que Deus não sabe bem o que ele está fazendo, Deus não está sendo justo comigo, Deus não está sendo bom comigo. O que a gente percebe é que esse servo de Deus começou muito bem, mas no meio do caminho, quando as circunstâncias viraram, ele começou a fraquejar, e Deus, na sua bondade, paciência, manda uma palavra de correção e de conforto também ao profeta. A gente vai encontrar no Novo Testamento uma correlação direta com esse tipo de situação. Quando os servos de Deus almejam grandeza,
pessoal, como é que Jesus, como que os apóstolos lidaram com isso. A respeito disso, John Stott ensinou, e eu já reproduzi isso aqui algumas vezes, que no reino desse mundo a grandeza é medida pela quantidade de pessoas que servem você. Quanto mais prestígio, mais influência você tem, maior é a sua grandeza. Mas no reino de Deus, a nossa nobreza, ela é avaliada pela quantidade daqueles que nós estamos servindo. Não pela quantidade dos que nos servem, mas daqueles que nós servimos. Tiago e João tiveram que aprender isso quando pediram para Jesus, até com a intercessão da mãe, para eles poderem sentar ao lado de Jesus. E Jesus falou: não é assim no meu reino. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, servo de todos. No livro de Hebreus nós encontramos que o crente deve viver buscando a cidade permanente, e não os prestígios e as honras deste mundo, meus irmãos. Deus usa todas as circunstâncias na nossa vida, inclusive quando elas ficam desfavoráveis, para nós aprendermos. A maior e principal lição que um crente deve aprender é que nós devemos ser pequenos para glorificar a Deus na sua grandeza, e não o contrário. Não devemos almejar a grandeza, apequenando Deus e usurpando a glória e a honra que só a Deus é devida, meus irmãos. Não cabe para nós como crentes hoje também pensamentos de preservação, de conforto, de comodidade, como se isso fosse o bem maior que nós podemos extrair dessa vida. Ok, que tudo isso é bom, Deus nos concedendo, mas que o nosso coração não esteja nisso, meus irmãos. E que os nossos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos da atualidade, aqueles que estão sendo eleitos no dia de hoje, possam ter isso muito firmado no seu coração. Nós somos aqui os servos da igreja, e não nos cabe procurar a grandeza como Baruque aprendeu. Nós somos servos, e que o Senhor seja engrandecido e o nosso ego, o ego de cada um de nós, seja abatido. Como Jesus ensinou também, nós somos servos inúteis, no sentido de que não é que o que nós fazemos não tem utilidade, mas é que o que nós fazemos não nos credita, não nos dá crédito diante de Deus, a ponto de nós reclamarmos: Deus, o Senhor não me abençoou, eu fiz isso e o Senhor não me ajudou, ou não fez o que eu queria. Nós somos servos sem crédito algum, porque o amor de Deus por nós supera qualquer esforço, trabalho, realização que nós possamos fazer em prol do reino de Deus. E por último, meus irmãos, a palavra do Senhor foi uma palavra de conforto para aquele servo dele chamado Baruque. Baruque, abençoado, é quem sabe que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Abençoado é quem sabe que há promessas, mesmo quando as coisas estão difíceis, apertadas, frustrantes, dolorosas até, nós temos promessas maravilhosas da parte de Deus, e por causa da nova aliança que Ele fez conosco em Cristo, Deus não tem obrigação de nos abençoar. Fique bem claro isso para cada um de nós. Deus não tem obrigação de nos abençoar. Ele não é obrigado a nos amar, Ele não é obrigado a ser bom conosco. Mas no momento em que Deus faz uma nova aliança conosco em Cristo, e Ele diz: eu vou abençoar a sua vida, Ele se obrigou a isso. Então nós podemos contar com a bondade e com a bênção do Senhor, não porque merecemos, mas porque Ele se comprometeu, a palavra dEle que está empenhada. Deus se importa com os seus servos, Deus é sensível às nossas lutas, ainda que Ele não releve, ainda que Ele não deixe passar os nossos erros, Ele vai nos corrigir quando necessário, mas Deus se importa, Deus conforta a gente nas nossas lutas. Deus confortou o profeta chorão Jeremias, e com o conforto que Jeremias recebeu, agora Ele está confortando, levando uma palavra a Baruque, seu amigo, uma mensagem de conforto. E qual foi a mensagem de conforto? Está aqui no versículo 5. Depois de Deus puxar a orelha dele, ele diz assim: a ti porém, na parte final, a ti porém eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Despojo é aquilo que você recebe na guerra, né? Linguagem militar aqui, aquilo que você conquista ou aquilo que você toma dos seus inimigos. Enfim, Deus está prometendo para ele: eu vou abençoar a sua vida, eu vou cuidar de você, não se preocupa não, tá? A sua vida está nas minhas mãos. Hoje nós lemos
no momento dos dízimos, né? Sobre o cuidado de Deus conosco, que nós valemos muito mais, a nossa vida vale muito mais do que comida, prestígio e tudo mais. O Senhor tem a nossa vida nas suas mãos, e a nossa glória, a nossa honra deve, como servos de Deus, deve ser procurar servir a Ele e saber que Ele tem promessas para nós. Deus honra aqueles que o honram. Jesus disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. De novo, o galardão não é merecido, é prometido, mas não é merecido, nunca é por mérito, é sempre por graça que nós recebemos. E Deus estava dizendo para Baruque: você está preocupado com o seu conforto? Para que você quer uma casa pintada? A cidade vai ser destruída. E o mesmo vale para nós, meus irmãos. Esse mundo vai passar, tudo isso vai ficar. O que vale é a gente olhar para a eternidade e viver no presente, possuir no presente como se nós nada possuíssemos e estamos de fato avançando para a eternidade. Deus deu promessas maravilhosas para Baruque, usou a vida dele como amanuense, o secretário de um importante livro das Escrituras, e falou ao seu coração de uma maneira muito especial, meus irmãos. A nossa alegria, o nosso contentamento não pode estar dependendo das circunstâncias em que nós vivemos, se elas estão boas ou se elas estão más. Lembra do que Jesus ensinou? Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem. Se alegrem não pelas realizações que vocês estão fazendo, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Essa deve ser a nossa maior alegria. Não porque o nosso nome está cadastrado nos céus, não é isso, é porque o nosso relacionamento com o nosso Pai está restaurado. Nós podemos desfrutar do amor do Pai, da companhia do Pai, das promessas do Pai, da amizade com Jesus, da presença do Espírito Santo em nós. Isso deve encher o nosso coração de alegria, e o fato de que o nosso nome está rolado, escrito lá nos céus, é que nos garante estas bênçãos, desde que nós nos convertemos. No livro do Apocalipse, em diversos momentos, é dito aqui de bênçãos que se destinam àqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que serão poupados da condenação e que receberão a dádiva da vida eterna. Meus irmãos, abençoado, portanto, é aquele que se permite ser ensinado por Deus. Aprender com Deus a enxergar os acontecimentos mundiais ou pessoais na perspectiva do reino de Deus que está vindo. Permitir ser ensinado por Deus a ter um coração humilde, que não procura a grandeza humana, mas que procura a grandeza e exaltar a grandeza de Deus. E aquele também, Baruque, abençoado, é aquele que é ensinado por Deus sobre as promessas de Deus e se firma nelas e confia nessas promessas e segue adiante, mesmo quando há dificuldades. Meus irmãos, que Deus nos dê homens para liderar essa igreja, como pastores, presbíteros e diáconos, que sejam ensináveis e abençoados, como Baruque foi, para que toda a comunidade possa se espelhar nessa sua liderança e buscar também essa mesma caminhada. Como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Oremos pelos nossos oficiais, para que eles possam dizer essas palavras com muita humildade, não como exemplos perfeitos, mas de gente que está procurando caminhar com Jesus. Amém, queridos? Deus assim nos abençoe.